Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada por estar aqui, me dando esse privilégio de poder estar aqui com vocês, reunida nesse grupo tão maravilhoso. Um dia, Deus me deu... Isso eu lembrei disso agora. Deus me deu uma promessa. Deus falou algo no meu coração e eu nunca confessei isso para ninguém. Estou falando agora para vocês. Deus disse para mim que um dia eu pregaria nas nações. E eu acho que eu estou pregando hoje, começando a pregar nas nações, né? Glória a Deus. Então, se os meus pés ainda não foram, mas a minha voz vai chegar. Amém? Mas glória a Deus. Queridas, eu queria hoje, queridos, né? Eu queria hoje poder compartilhar um pouco dessa palavra e a oração da irmã Regiane foi muito apropriada. Eu oro mesmo e concordo que ela caia em terreno fértil e que venha produzir frutos a 100, a 60, a 30 por um, em nome de Jesus. Eu queria trazer para vocês uma pequena... Ai, meu Deus, perdi a palavra que eu ia falar. Reflexão. Vamos aqui. Reflexão, meditação na palavra, e está no livro de Josué, no capítulo 24, né? É uma frase, é um versículo tão falado, tão conhecido, que está no versículo 15, né? Onde Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando a irmã Rita me convidou para estar ministrando hoje, Rosângela também falou comigo, foi Rosângela que me apresentou a esse grupo maravilhoso e disse: ô, Stanis, eu fui ministrada por essa palavra, se você puder levar. E ela disse: não, mas fica livre para você trazer o que o Espírito Santo te orientar. Mas, verdadeiramente, o Espírito Santo realmente me conduziu a essa palavra. Então, eu queria só fazer um contexto aqui de Josué. Josué, a gente sabe que foi um dos espias que Moisés enviou para que observasse a terra prometida. E foi somente ele e Caleb que voltaram e deram boas notícias para Moisés, apesar de ter os anaquins, apesar de terem todas as dificuldades, eles relataram para Moisés: mas nós podemos vencer, porque é o Senhor que tem vencido conosco. E aí Moisés morre e Josué assume a liderança de líder de Israel e é o guerreiro, né? Aquele que vai conquistar a terra prometida. Quando a gente olha o livro de Josué, e aqui já está findando o livro de Josué, toda a trajetória de Josué, Josué permaneceu íntegro à palavra de Deus, aos mandamentos, ao propósito de Deus. Josué só ia às batalhas quando o Senhor assim determinava. E por isso Israel vencia a todas as batalhas. Teve um episódio, está lá, acho que no capítulo 7 ou 8, em que Josué vai à batalha sem consultar a Deus, e ali eles perdem aquela batalha. E ele entendeu que ele só poderia conquistar a terra prometida, entrar nesse propósito de paz, se ele obedecesse aos mandamentos do Senhor, a tudo aquilo que o Senhor já tinha mandado. E a gente sabe que nessas conquistas de terra, povos foram sendo agregados à nação de Israel. Então, se eles dominavam os moabitas, parte daquele povo veio também para Gilgal. Então, houve ali uma mistura dos povos. E se deram em casamentos com outros povos. Então, o povo judeu não estava ali só o povo puro que saiu do Egito, né? Até porque a gente vai ver que só a nova geração entra na Terra Prometida. Então, no capítulo 24, Josué está ali já cansado, praticamente lá com seus 110 anos, e ele já começa, desde o capítulo 23, a se preparar
para partir, a se preparar para estar com o Senhor. E aí ele começa a chamar o povo para dar as últimas instruções ao povo. E quando Josué, no capítulo 24, reúne toda a liderança de Israel, reúne todo o povo para que ele possa passar para eles aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus determinou. E Josué começa a olhar desde a saída do Egito até os dias ali dele, naquele exato momento. E ele começa a fazer uma retrospectiva, né? Ele começa a trazer tudo aquilo que eles viveram, todos os fatos, ele começa a relatar e começa a trazer à memória do povo tudo aquilo que eles viveram até aquele exato momento. E aí, no versículo 14, onde eu gostaria de começar a ler, Josué fala assim: agora, portanto, temei ao Senhor, servi-lo com integridade e sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. E aí, Josué lança para o povo, né, esse desafio. Vocês têm que escolher, porque eu e a minha casa, hoje, escolhemos servir ao Senhor. E essa frase, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma frase muito articulada, é uma frase muito batida. Há 30 anos atrás, né, quando eu me converti e eu participava do círculo de oração das senhoras, eu me converti numa Assembleia de Deus Bethesda, e ali tinha uma irmã muito querida, a irmã Sônia, que eu fazia parte do seu grupo de oração, e ela, assim que eu me converti, né, com meu processo de conversão, eu vou depois um dia, se tiver propósito, e eu vou gostaria de poder falar. Foi um processo, né? Foi desde criança, mas o dia que eu decidi voltar mesmo, estar na casa do Senhor e ali ser discipulada, edificada, foi nessa época. E a irmã Sônia falava assim: minha filha, você e a sua casa servirá ao Senhor. Então, eu peguei essa frase e coloquei no meu banheiro e na minha Bíblia, e eu profetizava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso foi uma palavra rema para mim, sabe? Isso entrou no meu coração. Isso foi assim, foi um outdoor na minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu queria trazer um pouquinho, contemporizar um pouco essa palavra, essa decisão de Josué naquele exato momento. Josué, a gente sabe que foi um homem guerreiro, né? Um homem que muito obediente a Deus, um crente fervoroso, vamos dizer assim, né? Que guardava a lei do Senhor, que obedecia ao Senhor inquestionavelmente. Isso é algo que é muito poderoso de se ver na vida de um filho de Deus, né? Hoje, eu acho que nós estamos vivendo meio que os dias de Josué. Nós estamos vivendo, nós como igreja, nós os filhos de Deus, assim como Israel, nós estamos misturados, vamos dizer assim, misturados, quando eu digo, é que ao nosso derredor, até mesmo dentro das nossas igrejas, tem pessoas que ainda não se converteram verdadeiramente a Yahvé. A gente pode dizer que nós estamos rodeados de pessoas que até nem mesmo querem saber de Deus, né? Que ridicularizam a nossa fé e que também, mesmo lá no passado, cultua outros deuses, né? Hoje, nessa nova
nesse novo mundo que a gente vive, nessa era que a gente tem vivido, há também outros deuses, né? Josué olha ali para o povo e diz: olha, vocês precisam olhar para trás para ver se na bagagem de vocês não estão aí os deuses dos seus antepassados ou os deuses que povoaram essa terra, sabe? E se a gente for olhar, se a gente for começar a vislumbrar esse mundo que nós vivemos hoje, né? A atualidade, nós podemos ver que nós temos outros deuses. Hoje, por exemplo, no mundo inteiro, há uma cultura do corpo, né? Hoje há uma enaltação, é isso? Um enaltecer de corpos malhados, né? O espírito da Grécia está em alta, tanto, né, nos guerreiros, nas pessoas se exercitando ali como os espartanos. Nós podemos ver o amor ao dinheiro, ao luxo, à riqueza, né, ao intelecto, né? Se a pessoa não é, vamos dizer assim, não tem muito estudo, hoje se não tiver um pós, se não tiver um PhD, uau, você não é nada, e se você for crente, você é choco, você não pensa, você vai com todo mundo, não é assim? Olha, às vezes a gente parece que não. Nós estamos vivendo uma cultura muito parecida. Talvez vocês aí na Europa estejam mais familiarizados, vamos dizer assim, com essa cultura, vamos dizer, pós-Deus, né? Eu vejo, tenho lido amigos um amigo muito chegado, que é missionário na Europa, hoje voltou para o Brasil, mas continua aí, o quanto a Europa ela tornou-se incrédula, né? A gente olha para a Alemanha, a gente olha onde ali começou toda a reforma protestante, e a gente vê outra cultura, outra filosofia que não é aquela que o Senhor quer para nós. E se a gente for um pouquinho mais fundo, nós vamos perceber que o paganismo voltou. Nós vamos ver tantas feitiçarias, nós vamos ver tanta bruxaria, nós vamos ver tanto satanismo, não é verdade? Ou só eu que vejo, né? Então, Deus está falando hoje conosco da mesma forma como Deus falou com Josué, para que Josué falasse ali ao povo. Então, o que você vai decidir hoje? Olhe para as suas bagagens, hoje a palavra de Deus é essa. Vamos mexer nas nossas bagagens, vamos olhar para o contexto no qual nós estamos inseridos e ver o que é que está nos influenciando. Porque é então que a igreja, muitas vezes, pode não ter a vitória que já está determinada por Deus, atrapalha o processo dessa igreja ou da minha própria vida. Será se eu não estou me deixando levar por esses deuses? Será se eu não estou me deixando influenciar por essas filosofias? Interessante que a frase eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela ficou por muito tempo na minha vida, né? Eu fazendo alusão do servir ao Senhor, do serviço, né? Eu tenho que servir ao Senhor, eu e a minha casa, nós vamos trabalhar no reino, nós vamos fazer a obra, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Mas somente, gente, eu estou no evangelho quase 30 anos, se não mais, acho que mais. Meu filho mais velho tem 31 e eu já estava no evangelho. E somente esse ano, quando Deus me trouxe essa revelação, é que eu fui buscar compreender o que Josué estava dizendo nesse versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Se você for no dicionário, você vai encontrar que a palavra servir, sabe o que significa a palavra servir? Significa cultuar, prestar honra, submeter-se com humildade, obedecer a comandos. Não tem a ver com serviço somente. Não é puro serviço. Quando eu olhei para essa palavra, uau, meu Deus, que profundo, que profundo. Porque Josué, e ele estava falando ali, gente, é claro, porque a gente vai levando a palavra, que a gente vai ouvindo e a gente não para meditar nas escrituras, ou não é, talvez não seja a hora, né? E ali Deus, num dia, por isso que é bom a gente ler a Bíblia todos os dias, sempre, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela é vida, ela é viva. E aí, quando eu olhei para essa palavra, eu falei assim, meu Deus, Josué não está falando aqui de servir, ele está falando de deuses, ele está falando de cultuar deuses. E quando eu fui para o dicionário e eu vi, claro, faz todo sentido. Faz todo o sentido. Josué está desafiando o povo e dizendo, olhe para as suas bagagens, olhe para onde você veio, se é cananeu, se é moabita, seja o que for, se é israelita que está aqui, mas que se deixou contaminar, olhe para vocês e decidam se vocês querem servir a Yahvé. Decidam se vocês querem se submeter a Deus. Decidam se vocês querem adorar única e exclusivamente o Deus que fez todas as coisas, o onipresente, onisciente, o Criador, aquele que sustenta o universo com as suas mãos, aquele que nos deu a vitória. É isso que Josué está dizendo. É isso que Josué está desafiando o povo. Não é que, vamos pegar aqui na espada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é consequência. O serviço no reino de Deus é consequência da minha escolha em obedecer a Deus, em adorar a Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que Josué está propondo ao povo. O povo, ele está dizendo, vamos lá, o negócio aqui ficou feio, está tudo misturado, tá uma confusão. Ou vocês hoje decidem adorar a Deus, prestar honra a Deus, obedecer aos seus comandos, ou as coisas não vão acontecer. E aí verdadeiramente, vocês podem dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué estava dizendo ali, eu e a minha casa hoje já decidimos, não tem para onde correr. Nós vamos continuar a adorar a Deus. E vocês? E é tão interessante que no versículo 16, o povo responde unanimemente, né, para Josué. Ele diz, longe de nós abandonarmos a Yahvé e servirmos a outros deuses. É tão tremendo porque a gente não vai olhar o que está dizendo lá. Não está falando só de serviço. Está dizendo, Deus me livre. Não tem cabimento, Josué. Nós escolhemos continuar a adorar. Nós continuaremos a prestar cultos ao Deus vivo e verdadeiro. Né? E Josué está ali esperando a resposta do povo e o povo diz, olha, nós não vamos desistir. E Josué começa ali a ministrar o coração daquele povo, a falar para eles, né? E aí, interessante, no versículo 19, ele fala assim, então, declarou Josué a todo o reunido, não podeis servir a Yahvé, pois ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades. Ele está dizendo, vocês não podem adorar a Deus, a permanecer cultuando a Deus e ainda tendo esses ídolos nas suas bagagens. Vocês não podem estar querendo levantar as suas mãos
santas e apresentar um coração puro quando vocês ainda têm ídolos guardados, quando vocês ainda olham para outras coisas que não sejam unicamente para o Senhor. E verdadeiramente, amigos, essa semana eu li uma frase que me estremeceu. Um pastor presbiteriano, eu sigo eu esqueci agora o nome dele, ele é coreano, esqueci agora. E ele falou assim: nossos atos revelam os nossos ídolos. Nossos atos revelam os nossos ídolos. Então, o que Josué está dizendo é muito propício para hoje. O que é que nós estamos colocando no lugar de Deus? Quando a gente diz assim, ai, Stanis, ou ai, pastora, do jeito que você quiser chamar, eu não tenho ídolos, eu não tenho estátua, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas o ídolo não é só uma estatueta. O ídolo não é só uma divindade. O ídolo é tudo aquilo que tira Deus do centro das nossas vidas. O ídolo pode ser o meu marido. O ídolo pode ser até a igreja. O ídolo pode ser a teologia. O ídolo pode ser um filho. O ídolo, o pior dos ídolos, pode ser eu mesma. O meu egocentrismo, o meu egoísmo, eu olhar só para mim mesma. Isso pode ser um ídolo. Mas cabe a você se deixar ser vasculhada pela ação do Santo Espírito, para que o próprio Espírito de Deus possa vasculhar o seu ser. Como a própria palavra diz, que ele é lâmpada. Ele vai vasculhando e ele vai dizendo, filho, filha, e aí só o Espírito Santo de Deus pode te ajudar a encontrar algum resquício de idolatria. Todas as vezes que eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, não esqueça disso. É porque eu estou amando mais essa coisa do que o próprio Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos nos resguardar de não cair em idolatria. Amém? E para finalizar, o povo no versículo 21 diz assim: contudo, o povo declarou diante de Josué: não, Josué, né? Estou aqui parafraseando, de modo nenhum, só a Yahvé serviremos. E no 22, afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos que vocês escolheram a Yahvé. Olha, vocês são testemunhas de vocês mesmos contra vocês mesmos que hoje vocês escolheram a Yahvé. Que vocês escolheram ao Eterno, que vocês escolheram o Deus Todo-Poderoso. Para adorar aí e para servir, né? Para cultuar, para prestar honra e para também trabalhar por ele e para também estar aí promovendo o reino de Deus, né? E aí eles responderam em uma única só voz: sim, somos testemunhos, né? E aí ele vai falando, então Josué ordenou: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente a Yahvé, o Deus de Israel. E ele fecha o capítulo, o versículo 24, dizendo: e todo o povo declarou diante de Yahvé, ao Senhor, o Eterno, nosso Deus serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Amém? Como é que eu posso, me diga aí, como é que eu posso servir a Deus, adorar a Deus com todo o meu ser, com toda a minha alma,
com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Quando eu conheço a Deus, quando eu confio nele, porque fé é confiança. Quando eu confio nele, quando eu me submeto aos seus mandamentos, à sua palavra. Esse é o maior dos princípios para se amar a Deus. Guardar os seus mandamentos, submeter-se à sua palavra, esteja nós em que circunstância vivermos ou estivermos. Esteja nós aqui no Brasil, esteja nós na Itália, nos Estados Unidos, na África, em qualquer país na Europa, na Ucrânia, em qualquer país, em qualquer situação. O nosso único Deus, ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda exaltação. E nós podemos, nessa hora, né, se o Espírito Santo traz a você algo que precisa ser lançado fora, lance fora, em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque quando nós formos servir, quando nós formos expandir o reino de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, nos arrepender e escolher permanecer em Deus. Quando nós lançamos fora, o Espírito Santo já gerou arrependimento em nós. Quando nós lançamos fora, é porque o Espírito Santo já nos convenceu. Então, se o Espírito Santo te convence de algo que tenha atrapalhado a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Ele, a obedecer a sua palavra integralmente, a submeter-se aos seus comandos, aos seus mandamentos, a ter essa íntima relação com o Espírito Santo, arrependa-se e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir a pastos verdejantes. Amém? Nós podemos nos arrepender e escolher permanecer em Deus. Tem um versículo em Isaías 43:10 que diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que eu sou Yahvé. Deus, ele nos chama, ele nos acolheu, ele nos trouxe, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe para quê? Para que nós possamos ser seus embaixadores, para que nós possamos representá-lo aqui na terra. Então, o desejo do Senhor é que nós o conheçamos e continuemos a conhecê-lo dia após dia, com coração puro, com mãos limpas, com todo o nosso ser, o amando, o honrando, acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, né? A primeira coisa Amém. que o Senhor disse a Josué é que ele não se apartasse, né, da palavra. Amém. Que meditasse, Amém. nem se desviasse, né, dela de modo algum, porque a palavra seria o seu manual. Amém. Então, Deus, ele sempre nos orienta, ele sempre nos dá o direcionamento, né? Por isso que Deus diz, sempre ministrou no meu coração, e esse é um versículo, assim, porque tem parte da Bíblia que te prende, né? Que Deus é ali que ele quer falar com você, não é? Deus fala conosco, né? Na palavra, mas tem versículos da Bíblia especificamente, eu digo assim comigo, o que acontece, especificamente para mim. E Deus, quando ele me dá a palavra, ele não me dá só o versículo, ele me dá todo o texto. E ali ele vai destrinchando e vai chegando ali naquele versículo que ele quer falar comigo. Mas eu preciso entender a palavra primeiro. Então, todas as vezes que eu abria aqui o Tarde com Deus, 5 minutos antes o Senhor me dava o versículo 1 Pedro, 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento da palavra. Amém. Né? E temos Amém. que crescer na palavra do Senhor Jesus. Assim como ele disse para Josué, né?
não se apartar da palavra, que seria o manual para a vida dele. Amém. E para a gente também. A palavra de Deus é o nosso manual. Obrigada, pastora Stanis. Quero te agradecer, minha amada, pela sua participação, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco no nosso grupo Tarde com Deus. Vai fazer parte, está fazendo parte, né, desse projeto, que é um projeto assim que veio do coração do nosso Abba Pai. Muito obrigada, minha amada. Mas eu acho que eu vou ter um Amém. pouquinho, né, para a senhora ficar, que a senhora disse que ia sair 2 horas, mas a gente vai terminar antes, porque eu preciso também dar umas estudadas.